Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Cacilda Medeiros e começa agora o programa Aprendendo com a Igreja. Neste domingo, dia 10 de março de 2024, estamos vivendo o tempo da quaresma, tempo de reflexão. Já estamos nos aproximando da tradicional procissão do encontro, que acontece aqui no Centro de Natal, assim, há décadas. E sobre essas histórias, assim, da procissão do encontro, de quem organiza a procissão do encontro, quais são as irmandades responsáveis pela procissão do encontro, a gente convidou aqui Flávio Guedes. Flávio, ele é membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento e da Irmandade do Bom Jesus dos Passos. As duas são aqui das paróquias aqui do Centro de Natal. E Flávio, ele tem muito conhecimento, né, sobre a história dessas irmandades, que são, assim, centenárias, até quase bicentenárias, né? Assim como da procissão do encontro, é um dos organizadores da procissão do encontro. Então, tudo isso a gente vai conversar com Flávio Guedes, hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. O meu bom dia cordial a você, Cacilda, e a todos que estão tendo a oportunidade de nos ouvir através das ondas sonoras da Rádio 91.9, a Sintonia do Bem. Desejo a todos uma, desde já, feliz e abençoada quaresma, como também um abençoado domingo para todos. Flávio, vamos começar pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Ela é a mais antiga, né? Isso mesmo. Pronto, então vamos lá, vamos começar por ela. Para quem não conhece, o que é a Irmandade do Santíssimo Sacramento? A Irmandade do Santíssimo Sacramento, Cacilda, bem como as outras irmandades também, a do Bom Jesus dos Passos e as demais associações religiosas, todas elas nascem do espírito associativo. Nós somos, podemos dizer, que recebemos a herança dos portugueses que tinham entre si este espírito de associação. Então tudo funcionava em torno de irmandades. Por exemplo, aqui na rádio se junta um determinado grupo e esse grupo forma uma irmandade em torno de um objetivo, que é a comunicação. E assim são várias organizações. Então essas irmandades elas vão surgindo deste espírito associativo de grupos, de agrupamento e sempre em torno de uma devoção da igreja. Então a do Santíssimo Sacramento. Quem é o Santíssimo Sacramento? É Jesus Cristo no Augusto Sacramento da Eucaristia. Então é a representação de Jesus Cristo na terra, aqueles irmãos em torno desta devoção da Eucaristia, e ali eles fazem um agrupamento e se forma ali uma irmandade. E a Irmandade do Santíssimo, ela vai ter o quê? Por espiritualidade, a Eucaristia. É a adoração ao Santíssimo, é a representação do corpo de Deus na terra. E, para tanto, ela vai tendo todo esse trabalho do que diz respeito também a organizações de festas, a organização de eventos voltados para a Eucaristia, como também a Irmandade, ela vai dar também assistência aos seus membros. A gente poderia dizer, Cacilda, que hoje a Irmandade, numa leitura atual, funcionaria como uma ONG. Sim. Então, a ONG, o que é que ela faz? Ela geralmente dá assistência àquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, eu fazer parte de uma Irmandade naquele então significava o quê? Que quando eu viesse a falecer, a Irmandade iria cuidar do meu sepultamento, iria marcar intenções de missa pelo meu sufrágio. Se eu viesse ficar doente, ela iria me dar auxílios para que eu pudesse comprar os meus remédios. Então, ela me dava uma assistência. Então, ela segue mais uma linha, as irmandades mais institucionais. Então ela está ali para ajudar aos seus membros e atuar dentro da igreja de acordo com aquela devoção a qual é o objetivo dela. Cada uma vai ter uma cor própria. Se a gente analisar do Santíssimo Sacramento, é o vermelho, né? Inclusive aqui na Catedral Metropolitana, nas celebrações mais solenes, vocês estão. E até para distinguir, vocês sempre estão ali, tem os... Como é que chama aquelas... As tochas? Não. Isso mesmo. Cada irmandade dessa é composta, tem uma cruz,
sempre, que é quem vai abrindo, digamos, as procissões naquilo quando a Irmandade está formando, ou mesmo na própria catedral, como você e tantas pessoas que certamente que estão nos ouvindo já tiveram oportunidade de presenciar. Então, essa cruz ela deve sempre ficar no meio, ladeada por 2 tochas, que são 2 velas que ficam, e bandeiras que representam a Irmandade, e o irmão provedor, que é o presidente da associação, tanto na do Santíssimo como na do Senhor dos Passos, segura um bradão, que é uma forma de cajado, representando aquele que conduz a Irmandade. Como é o nome? O bradão. Bradão. Interessante. E você é o provedor da Irmandade do Bom Jesus. Da Irmandade do Bom Jesus dos Passos. Que a gente vai conversar sobre ela já. Tá certo. Então a do Santíssimo, ela vai seguindo, Cacilda, essa linha da Eucaristia. Então ela é a responsável pela festa de Corpus Christi, ela é a responsável para organizar as adorações nas quintas-feiras da adoração ao Santíssimo Sacramento, ela ajuda na Semana Santa. Então ela vai seguindo essa linha da Eucaristia, é Jesus na Terra. E é a Irmandade mais antiga aqui na nossa cidade do Natal. Ela foi fundada no dia 31 de dezembro do ano de 1725. Caramba. Portanto, ela vai completar no próximo ano 300 anos de fundação. 300 anos, achava que era 200, é 300 anos de fundação. 200 é a dos Passos, que também é próximo ano. Ah, sim. E aí, assim, tem documentação e tudo. Na do Santíssimo não se sabia a data até há 3 anos atrás, quando o atual provedor, Tiago Bandeira, fez um estudo e através desses estudos conseguiu identificar a data exata da sua fundação, e essa data foi apresentada ao então arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, e Dom Jaime aceitou e fez toda uma documentação de reconhecimento desta data, diferente da dos Passos. A dos Passos sempre a gente teve a data porque tem um registro no Instituto Histórico Geográfico. Flávio, inclusive tem uma casa ali, né? Tem uma sede própria, né? Isso fica mesmo. Ali perto da antiga catedral, aqui Exatamente. na Cidade Alta. Aproximadamente há uns 10 a 15 anos, a Irmandade conseguiu adquirir, que ali funciona a sede. Então lá é onde acontecem as reuniões mensais, aonde guarda todo o material da Irmandade, porque nós temos imagens, temos todo esse acervo que vocês presenciam quando a gente utiliza na catedral, como por exemplo as cruzes, as bandeiras, os andores das procissões, porque a Irmandade também ela é responsável para fazer também algumas procissões, e para tanto tudo isso ela tem a sede para guardar todo esse seu acervo, documentos. Quando você estava falando antes que ela funciona quase como uma ONG, inclusive que ajuda seus membros, né? Assim, quando está doente, chega junto. Isso ainda acontece hoje também, ou será lá no início como uma missão primeira da Irmandade? Digamos que hoje não é mais tanto como foi no passado, mas hoje ela ainda continua. Algum membro precisando pode recorrer sim ao irmão provedor, à mesa administrativa, porque cada Irmandade tem este irmão provedor que conduz, e que com ele... se fosse um coordenador. O coordenador, exatamente. Ele é o coordenador do grupo, que tem aqueles assessores, que são o vice, secretário, tesoureiro. Então, que aí é chamado esta coordenação, junto com o irmão provedor, de mesa administrativa. E esta mesa administrativa, ela sabendo daquela situação de cada irmão, ela pode dar sim assistência no que diz respeito a aquilo que o irmão está precisando. Isso é no que diz respeito a do Santíssimo, em alguma necessidade. A dos Passos, que a gente vai falar mais para frente, mas só já abrindo um parênteses, ela ainda até hoje ela ainda continua dando assistência funerária, porque ela tem umas catacumbas no cemitério do Alecrim, que a gente vai falar também quando chegar a vez dela, né? Mas ela ainda dá também essa assistência via a questão do funerária, né? A do Santíssimo não tem os túmulos, mas também dá assistência a seus membros naquilo que eles precisam. Hoje na do Santíssimo tem em torno de quantos membros, assim, ativos, que participam, que vão para reuniões, que vão para celebrações? Em média uns 30, entre 30, 35, num grande dia consegue até 40. Aqui em Natal, na Arquidiocese de Natal, que assim, que eu tenha conhecimento, você tem mais do que eu acho que tem a Irmandade do Santíssimo aqui certo. Aqui na antiga catedral, e depois o quê? Ceará-Mirim? Ceará-Mirim e Currais Novos.
São as 3 irmandades que existem no estado. No estado. Pelo menos que nós temos conhecimento de forma oficial. Na cidade de Ceará-Mirim, que também tem outras confrarias, outras irmandades. Isso. E também temos na cidade de Currais Novos, na diocese de Caicó. Que sempre elas se unem, as 3 irmandades, na festa de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que acontece no mês de outubro. Então já é um acordo entre as 3 irmandades de ter este momento de encontro na antiga catedral, já que a do Santíssimo é a mais antiga das 3, a da cidade do Natal, né, da antiga catedral. Então eles se reúnem sempre na festa de Nossa Senhora do Santíssimo. Tem um tríduo preparatório, em seguida tem a missa e depois uma bonita procissão ali pelo centro histórico com a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. É. Eu não lembro da gente já ter divulgado, não lembro de ter ouvido falar dessa festa. É uma festa recente, também foi uma proposta agora do atual provedor, o Tiago Bandeira, que também introduziu essa devoção. Realmente não se tinha ela antes na Irmandade, né? A Irmandade promovia só a festa de Corpus Christi, ajudava na Semana Santa, na Padroeira e em outros eventos. Mas agora com a chegada do novo provedor, ele introduziu esta devoção, está sendo muito bem aceita, por sinal, e está aos poucos crescendo. E assim a gente já faz a divulgação dela de forma antecipada. Sempre ela acontece no último sábado do mês de outubro. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, rapidinho, e a gente volta já. E na volta a gente conversa sobre a Irmandade do Bom Jesus dos Passos. Então, você fica aí na sintonia do bem. A gente volta já conversando mais com Flávio Guedes. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 10 de março. Hoje a gente está aprendendo também sobre, por que não dizer, sobre a história das irmandades, de devoções aqui no território da Arquidiocese de Natal. No primeiro bloco nós conversamos com Flávio Guedes, que é membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, aqui da antiga catedral, da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, a paróquia mais antiga do estado. E talvez por isso também, né, ainda consegue ter viva a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que está aí prestes a completar 300 anos de atuação aqui na nossa igreja, né, aqui em Natal. E agora a gente vai conversar sobre a Irmandade do Bom Jesus dos Passos, que é só 100 anos mais nova, né? Vai fazer 200 anos de história, e Flávio, inclusive, é o provedor da Irmandade do Bom Jesus. Flávio, mas antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando a gente fala de irmandades, pelo menos na minha mente, assim, eu sempre imagino assim, de ser um movimento da igreja formado por pessoas mais idosas, né? Você é um jovem, bem jovem. O que é que lhe atrai nas irmandades? Por que é que você escolheu as irmandades para fazer parte, para ser engajado na igreja? Cacilda, e é curioso porque, por mais que eu também agradeço, né, a palavra jovem, mas com tudo isso eu já estou à frente da Irmandade dos Passos há 10 anos, viu? Há uma década. Eu sou quase menino. Eu ingressei quando eu completei os meus 18 anos, né? Então, eu sou natural de Ceará-Mirim, né, que é uma cidade que também tem muitas irmandades, inclusive a do Santíssimo, e por ser de uma família católica, eu sempre admirava muito avó, tias que faziam parte dessas irmandades, e aquilo eu ficava vislumbrado, ficava muito emocionado, gostava de ver e participar daquelas atividades. Então, quando eu vim morar aqui em Natal, que fiquei de maior, né, completei os 18 anos, então eu quis ingressar na Irmandade e acabei me apaixonando, né, pelo trabalho delas, pela espiritualidade, pela a forma como elas atuam na igreja, e aquilo fez com que eu quisesse fazer parte. Então, depois de um certo tempo, fui eleito pelos irmãos, né, da Irmandade dos Passos para assumir a provedoria, e de lá para cá já completou uma década que eu estou à frente. Sempre tem eleições, porque as eleições acontecem de biênio, né, de 2 em 2 anos a gente faz a eleição, mas os irmãos ainda estão querendo que eu fique à frente, né, mas que realmente confere essa informação que você está dizendo, que é composta ainda boa parte por pessoas idosas, que é uma leitura que muitas pessoas têm, né, que é um grupo composto mais por pessoas idosas, quando na verdade não é. A gente pode, jovens, participar, porque pelo menos eu tenho tentado fazer
com que a Irmandade, ela hoje também ela possa atender a demanda da igreja no sentido pastoral, né? Entender que por mais que sejam movimentos tão antigos, com 100, 200, 300 anos, mas que elas possam compreender o pedido da igreja atual, né? Nós somos a igreja sinodal do Papa Francisco. Não é porque são as Irmandades com 100, 200, 300, tantos anos que impedem de sermos um grupo atuante e ser um instrumento nas mãos da igreja. Então eu tento hoje fazer essa mediação de compreender o que? Não vamos perder o tradicional, o antigo, aquilo que é característica das Irmandades, mas vamos também atender o apelo do Papa, do nosso arcebispo, tentar atender aquelas metas do nosso marco referencial, do nosso plano pastoral, que a Arquidiocese assim nos pede. Muito bem. E aí, Flávio, a história, né? Assim, como é que essa Irmandade, o que é que vocês sabem do início da história da Irmandade do Bom Jesus dos Passos aqui? Uma Irmandade com 200 anos de história. A Irmandade dos Passos, ela foi fundada no dia da fundação da cidade do Natal, no dia 25 de dezembro do ano de 1825. Portanto, é o ano jubilar que nós vamos iniciar este ano, né? Será um ano que teremos, como também a Irmandade do Santíssimo, teremos várias atividades para comemorar esses 2 séculos de existência. Só um parênteses, Cacilda, se a gente refletir, as Irmandades, elas antecedem a fundação até mesmo da diocese. Sim. A nossa diocese... 1909. Então as Irmandades já existiam e já atuavam, porque não tinha pastoral. Naquela época, o que nós compreendemos hoje, por tantos movimentos da igreja, não existia. Todo o trabalho pastoral, quem fazia eram as Irmandades. As Irmandades é quem cuidavam das igrejas, é quem adquiriam imagens, era quem faziam todas as manutenções para as igrejas. No nosso caso da antiga catedral, as 2 Irmandades, né? E a Irmandade dos Passos é aquela Irmandade que tem o carisma mais voltado para a cruz, não é? Quem é o Bom Jesus dos Passos? É Jesus Cristo carregando sua cruz rumo ao Calvário. Então, ela vai seguindo mais essa dor, por isso que a cor dela é aquela cor roxa, que já nos remete a este tempo que estamos vivenciando da quaresma, da dor, da penitência. Então, a Irmandade dos Passos, ela segue essa linha da sua espiritualidade mais passionista, né? Que é a espiritualidade da cruz. E o curioso é que ela, na cidade do Natal, ela vai ter uma grande conotação, porque vai ingressar na Irmandade personalidades, pessoas influentes daquele então, do Bom Jesus dos Passos. E que ficou até de uma forma um pouco popular, algumas pessoas dizendo que era uma Irmandade até de ricos. Quem fazia parte era a alta elite. E isso é comprovado por quê? Porque ela acabou adquirindo alguns patrimônios imóveis que até hoje estão aí na nossa cidade do Natal, como por exemplo a sede da Irmandade, que fica ali de frente à Praça Padre João Maria. Então, a Irmandade... na minha mente, eu perguntei do Santíssimo, eu achava que era aquela. Então, aquela ali da Praça Padre João Maria... É a da Irmandade dos Passos, é a da Irmandade dos Passos. Então, aquele prédio foi adquirido no ano de 1929. Então, há quase 100 anos atrás, a Irmandade já estava com uma composição de 800 membros. Temos relato de 800 pessoas participando, quando a cidade do Natal, naquele então... Tínhamos quantos habitantes? 5, 6. Então, boa parte da própria população fazia parte da Irmandade. Então, não cabia dentro da antiga catedral. Então, eles adquiriram ali, que era uma casa. E é interessante que eles também tinham muito cuidado, a Irmandade dos Passos, com os registros. Nós temos todas as fotos, os recibos ali, aquele prédio que já é quase centenário, era uma antiga casa que eles fizeram o registro fotográfico da casa, depois a demolição da casa e o erguimento daquele prédio. Nós temos tudo isso fotografado e agora no jubileu dos 200 anos a gente vai apresentar que é um tesouro, que muitas pessoas não sabem dessas fotos. E assim, super interessante porque é um prédio antigo, já uma construção, mesmo depois da reforma. Foi feita a reforma já há muito tempo. Exatamente. E eles tiveram essa preocupação, inclusive, de fotografar. Analisemos que há 100 anos atrás eles já tinham este cuidado. Nós temos muitas fotos de aproximação do encontro do início do século XX, quando uma foto era caríssima, né? Não se tinha, então Pois é, porque era difícil. Era difícil, mas nós temos porque eles, então, por ser uma irmandade que tinham pessoas de um poder aquisitivo, então eles tiveram todo esse cuidado de sempre fotografar. Tem várias fotos de reuniões com Dom Marcolino. Merece uma exposição, que é o que nós queremos fazer para esse jubileu dos 200 anos.
E paralelo também à construção da grande sede, que nós temos relatos em jornais, que eles tinham, Cacilda, nós temos lá guardado um livro com recorte de jornal, tipo, a República... A gente chama, na linguagem jornalística, a gente chama de clipping, a clipagem. Pois nós temos vários destes livros dessa natureza que tem todos os registros de como foi fundada, ou como foi feita a inauguração da sede, segundo relatos de jornais que podemos conferir. A sede foi aberta às 8 horas da manhã do dia da sua inauguração e foi fechada às 11 horas da noite, com várias pessoas da sociedade podendo entrar para ver, com presença de governador. Então, eles tinham muito este cuidado com o registro. E além da criação, da construção da sede, eles construíram no cemitério público do Alecrim, porque até então, antes da proclamação da República, as pessoas eram sepultadas dentro da igreja. Quando há a proclamação, então o que é que acontece? As pessoas agora têm que existir um cemitério público para as pessoas serem sepultadas. Então o primeiro cemitério público de Natal é qual? O cemitério do Alecrim. Isso. Aí a Irmandade, ela já atenta também para esta visão do futuro. O que é que ela fez? Ela comprou as duas paredes que tem do cemitério do Alecrim, construiu, que são 160 catacumbas, que essas catacumbas servem para os irmãos que são membros da Irmandade, quando morrem, se não tiverem onde ser sepultados ou quiserem, podem ser sepultados nesses túmulos, como também ela aluga para pessoas que não têm onde ser sepultados. Até hoje, nós temos sempre procura de pessoas que ligam dizendo, olha, eu não tenho onde sepultar a pessoa. Aí a Irmandade aluga por um período de 3 anos, até aquele corpo entrar em decomposição, e ali depois a pessoa retira os ossos. Então ela tinha essa visão. Também para manutenção da própria, exatamente, própria casa, da própria sede. A própria sede já foi criada, e foi criada uma parte da sede para servir de aluguel para a própria manutenção. Eles também tinham esta visão também da própria manutenção, ou seja, naquela parte que hoje funciona uma farmácia, sim, ali já foi uma funerária, já foi consultório dentário, já foi mobiliária, já foi depósito de água, já foi uma farmácia, agora voltou a ser. Então sempre isso que era como uma forma de recurso para aí poder manter toda essa estrutura. Que legal, né? Realmente, e assim, faz parte da história de Natal, não é com só... certeza, não é só com certeza. Uma coisa da igreja, mas faz parte da história de Natal. Exatamente. Então a Irmandade dos Passos, ela criou, por ter essas pessoas muito influentes na sociedade, então ela criou uma conotação muito grande. Você pegar, quando teve a oportunidade, Cacilda, de conversar com uma pessoa de 60, 70 anos, que era aqui dessa região centro, qualquer pessoa lembra da Irmandade dos Passos. Sempre você pode perguntar, um médico, alguém, uma avó, sempre... eu me lembro, é um pessoal que usa uma roupa roxa, né? Aquela roupa roxa. Inclusive, o Flávio veio com a camiseta da procissão do encontro, roxa, né? Tá aqui da minha frente, vestido com do ela. Bom Jesus dos Passos, que é da Irmandade. A camisa do Bom Jesus dos Passos, achei que era da procissão do encontro. Bom Jesus dos Passos, certíssimo. Pois é, e essas irmandades, elas são muito caracterizadas por estas cores, né? Bem interessante, né? A do Santíssimo é o vermelho, a do Bom Jesus dos Passos é o roxo, e outras irmandades, né? Também, cada uma, ela procura também ter a sua cor característica, né? E também, antigamente, em algumas paróquias, eu lembro muito bem lá de Jardim de Seridó, da minha terra, a Irmandade das Almas. Isso. Né? Que eu acho que deve ter também essa mesma linha, né? De ser antiga. Exatamente. A Irmandade das Almas, que era para rezar e dava essa assistência mais voltada para os funerais também. Né, também, certamente, o pessoal gostava muito também de dizer, tinha o caixão das almas, né? A pessoa não tinha onde ser sepultada, aí botava nesse caixão, aí depois é que retirava a pessoa para ser sepultado mesmo sem caixão, e ficava. Então, como eu digo, eram movimentos assistencialistas, né? Davam realmente assistência às pessoas. Era a ideia que se tinha de agrupamento, que é uma irmandade, e aquela irmandade, ela fazia este papel. Ô Flávio, e aí, assim, hoje, quem quiser conhecer mais, tanto a Irmandade do Santíssimo como a Irmandade do Bom Jesus dos Passos, quiser conhecer, quiser ingressar, né, ser membro, como é que faz? Como é que procede? Pode nos procurar lá na antiga catedral. A Irmandade dos Passos, as reuniões acontecem toda segundo sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, no salão principal, que fica em cima, né? Nós tem ali a Praça Padre João Maria, sempre tem uma daquelas, a última porta lateral, que tem uma escada, então é só chegar lá. Tem uma farmácia de manipulação. Uma farmácia, exatamente. Aí na última porta lateral, quando a gente abre, tem uma escada, aí fica o salão todo em cima, que
que é onde a gente faz as nossas reuniões, é só chegar lá, será muito bem acolhido ou nos procurar na igreja. Segundo sábado, todo mês, no segundo sábado, às 9 horas da manhã. E a do Santíssimo Sacramento, ela está acontecendo agora na primeira terça-feira do mês à noite, às 19 horas, na sede do Santíssimo, que fica ali ao lado também da antiga catedral, ali na rua Santo Antônio, de frente àquela praça Cascudo na Mão do Povo, que fica ali do lado da igreja. Perto da Igreja do Galo. Mais próximo da antiga catedral. Sim. Mas aí também lá também você receberá também todas as informações. Ou nos procurar mesmo na igreja e lá a gente dirá. Porque hoje as pessoas têm muito uma visão, mas o que é que vocês fazem? É feito sempre esta pergunta. Nós, na atualidade, atuamos na antiga catedral, ajudamos na organização das festas litúrgicas, das procissões, em alguns eventos que a igreja nos pede que estejamos presentes e estamos sempre à disposição. Bom, a gente vai parar agora mais um intervalo e volta com o último bloco já aqui do programa Aprendendo com a Igreja, conhecendo mais sobre essa rica história das Irmandades aqui na nossa arquidiocese, principalmente aqui na antiga catedral. Aliás, a gente diz assim, na antiga catedral, mas porque elas são tão antigas que quando elas começaram existia apenas a paróquia, exatamente. Da apresentação, né? Isso mesmo. Hoje a arquidiocese conta com 119 paróquias e áreas pastorais, mas naquele tempo... Só era elas. Ela, né? E elas, né? Ela como paróquia, antiga catedral, e as irmandades como os únicos movimentos que tinham e atuavam na igreja. Exatamente. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 10 de março de 2024. Hoje o nosso convidado é Flávio Guedes. Ele é o provedor, quer dizer, o coordenador da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, aqui da antiga catedral, e também faz parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento. No primeiro bloco, nós conhecemos a história da tricentenária Irmandade do Santíssimo Sacramento. Já podemos dizer que é tricentenária, né? É no próximo ano, mas já vamos dizer assim. E no segundo bloco nós conhecemos a história, as ações, o carisma da bicentenária Irmandade do Bom Jesus dos Passos. Então, só uma pergunta sobre elas. Existe algum pré-requisito para fazer parte, assim, idade? Tem alguma... maior de 18 anos, né? E praticante da fé católica. Uhum. É só o requisito que a gente pede, né? Já ter uma maturidade, né? Nesse sentido de entender o que é a igreja, porque dentro das reuniões que fazemos, a gente sempre procura dar também formação, mas é preciso amar aquilo que se conhece, né? Então, para tanto, a gente pede só que a pessoa já seja de maior e é só nos procurar que a gente dá mais informações. Esse seria o requisito principal para fazer parte. Bom, agora nesse terceiro bloco nós vamos conversar sobre a procissão do encontro, a tradicional procissão do encontro, que é organizada pelas duas irmandades. E aí, vai acontecer, esse ano vai acontecer dia 22 de março, né, no final da tarde, aqui pelas ruas do centro. Mas eu queria primeiro que você explicasse, Flávio, o que é a procissão do encontro, qual o sentido dessa procissão? A gente poderia dizer que é o que temos em comum entre as duas irmandades, seria essa procissão que elas se juntam para se organizar. É bem verdade que ela é mais do carisma da Irmandade dos Passos, né? Porque é uma procissão ligada à paixão de Cristo, à espiritualidade passionista, onde a gente tem a presença, né, das imagens do Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora da Soledade. Então, ela é ligada mais às duas irmandades juntas, elas fazem essa bonita procissão aqui. Então, vamos falar sobre a procissão do encontro. O que seria a procissão do encontro? A procissão do encontro, ela não existe na narrativa bíblica que realmente, de fato, aconteceu este encontro de Jesus com Nossa Senhora. Se a gente for realmente olhar os evangelhos, a gente não encontra, né? Fala que Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém. Mas eu pergunto a você, Cacilda, conhecendo, amando a Cristo e a Maria, será que Nossa Senhora não foi ao encontro do seu filho? Com certeza foi. Então, com certeza ela estava lá chorando também, perfeitamente, né, angustiada. Então, desta piedade popular, então nasce esta procissão, esta visão que é nada mais do que a quarta estação da Via Dolorosa, da Via Sacra. Quando a gente contempla a Via Sacra, Jesus que é os passos, encontra as mulheres de Jerusalém. a quarta estação, primeiro ele é condenado, depois
depois ele recebe a cruz, ele cai e ele se encontra na quarta estação com Nossa Senhora. Então é uma procissão que ela surge da piedade popular. E ela vai tomando uma conotação muito grande em alguns locais, como foi aqui em Natal no passado. Se a gente pega o que a gente falava, né, no bloco anterior dos registros fotográficos da Irmandade dos Passos, a gente observa que a procissão parava a cidade do Natal. E há relatos em livros que diz que ela era a maior procissão da cidade. Inclusive, ela tinha uma adesão tão grande que ela era bem maior do que mesmo a de Nossa Senhora da Apresentação em novembro. Então era realmente a procissão, o ápice, né, da vida católica. Estamos falando de uma cidade extremamente católica naquele então e que vivenciava todos aqueles atos da Semana Santa com muita piedade. Então ela surge aqui na cidade do Natal, essa procissão, através do carisma e das devoções e organizações destas irmandades. E ela, Cacilda, não existe por não ser uma procissão, digamos, que está dentro da perspectiva litúrgica. Ela não tem uma data certa. Se você analisar aqui mesmo no estado, ela acontece em outros locais e pode variar os dias. Por exemplo, a cidade de Ceará-Mirim faz no domingo de Ramos. Algumas outras cidades, as cidades mineiras, algumas fazem agora no quarto domingo da Alegria. Então ela não tem uma data certa. Aqui na cidade do Natal, ela é realizada na última sexta-feira da Quaresma. Última sexta-feira da Quaresma, a gente tem aquela bonita cerimônia que acontece aqui dentro do primeiro zonal, mas no passado era entre toda a arquidiocese. Toda a arquidiocese parava, ela estava dentro, inclusive, daquelas atividades do plano pastoral, né? A procissão do encontro. É como se ela fosse o grande marco podemos dizer, da conclusão da Quaresma, porque é na última sexta-feira, e aquele momento que já antecedia a Semana Santa, que já se inicia um dia depois, no domingo de Ramos. Ela acontece hoje, e ainda nos seus modos atuais, ela está acontecendo da seguinte maneira. Acontece sempre uma missa na Igreja do Bom Jesus das Dores, no bairro da Ribeira, às 4 horas da tarde, que como vai acontecer neste ano, que será no próximo dia 22, com a graça de Deus. Vai ser presidida pelo Padre Francisco Fernandes. Pelo Padre Francisco Fernandes, que é o pároco de lá. Depois sai a procissão com a imagem do Bom Jesus dos Passos, com a Irmandade dos Passos, até aqui a Catedral. Aí um pouquinho mais tarde, às 16h30, acontece uma segunda missa aqui com o Padre Bianot, que é o pároco da antiga Catedral. E logo em seguida sai também a imagem de Nossa Senhora da Soledade com a Irmandade do Santíssimo. E quando chega dentro da Catedral Metropolitana, em frente ao altar principal, acontece o encontro das imagens, que é precedido do chamado Sermão do Encontro, que este ano nós vamos contar, com a graça de Deus, com o sermão do nosso novo arcebispo Dom João, né, que terá a oportunidade de presenciar pela primeira vez, né, aqui na nossa arquidiocese, este bonito encontro das imagens de Cristo e sua mãe. E interessante que, assim, hoje em dia, até por causa do contexto que a gente vive, né, da sociedade, das pessoas, do corre do dia, né, das pessoas, de trabalhar, de estudar, do tamanho da cidade, mas mesmo assim ainda é uma procissão que dá um razoável número de fiéis, devotos. E há uma procura da imprensa, sempre tem gente da imprensa procurando, né, pela tradicional procissão do encontro. Tem registros de quando ela começou? De quanto tempo ela acontece? Nós subentendemos que pela fundação da Irmandade dos Passos, que é a Irmandade, né, que está mais ligada à procissão em virtude de ser a Irmandade Passionista, aquela que tem a centralidade no Bom Jesus dos Passos. Se a Irmandade vai completar 200 anos, então ela teria em média também 200 anos. Com certeza ela já se aproxima dos seus 2 séculos de existência. E as imagens que vêm na procissão, né? Saem na procissão, a do Bom Jesus, como a Nossa Senhora da Soledade, também são imagens muito antigas, né? São chamadas imagens de roca ou de vestir. O que é isso? A roca são aquelas imagens que não são completas. Ela tem uma parte do corpo e outra é só uma armação de madeira, que é o caso específico de Nossa Senhora da Soledade. Já a imagem do Bom Jesus dos Passos é completa e elas são em tamanho naturais. E essas irmandades, elas têm um carinho e uma atenção, podemos dizer um zelo, melhor dizendo, por cada imagem, que durante a Quaresma, o que é que acontece?
A Irmandade dos Passos, todas as sextas, a que antecede a procissão do encontro, ela faz a via sacra, né? Aí se volta todos os olhares e a atenção para a imagem do Bom Jesus dos Passos. Que ela está na antiga catedral. Que está na antiga catedral, no altar, bem também bonito, que fica ali logo na lateral da igreja. E a Irmandade do Santíssimo está fazendo este ano nos sábados o Centenário das Dores de Nossa Senhora. E no sábado se volta. O Centenário das Dores de Nossa Senhora? Seria a contemplação das 7 dores, segundo a nossa tradição católica. Não é centenário, não, é centenário. Só abrindo parênteses e para rir. Teve uma vez que a gente publicou, né? Sim. Já agora na época das redes sociais, já que deu Sim. Não foi esse ano, não, foi outro ano aí. Aí alguém colocou nos comentários, corrigindo, né? Centenário. Não é centenário. É centenário porque vem de 7. Segundo a nossa tradição católica, Nossa Senhora na sua vida terrena teve 7 dores. E então essas 7 dores formam um chamado centenário, que são 7 dias contemplativos que a gente pode meditar sobre ela. E é muito propício a gente meditar essas dores no período da quaresma. Com certeza. Então o que é que a gente faz? Como eu estava dizendo, a Irmandade dos Passos faz as vias sacras, relembrando os passos dolorosos de Jesus, às 3 horas da tarde, na antiga catedral. 3 da tarde. 3 da tarde. E a Irmandade do Santíssimo, no sábado, que é o dia devocional a Nossa Senhora, faz as dores de Nossa Senhora, que é o centenário. Está meditando durante 7 sábados seguidos, cada sábado uma dor de Nossa Senhora às 15h30. De 3h30 da tarde. De 3h30 da tarde, no sábado. E quando no dia 20, que é a quarta-feira que antecede a procissão do encontro, aí acontece uma procissão que é para levar a imagem do Bom Jesus dos Passos, que está na antiga catedral, para a igreja do Bom Jesus das Dores, de onde sairá a procissão. Você chama de procissão do depósito. Ela anteriormente ela era chamada de procissão do encerro, mas com o passar do tempo, ela foi modificado o nome e passou a ser chamada procissão do depósito. Ela também deixou de acontecer por algumas décadas aqui na cidade do Natal, mas há alguns anos a gente fez este resgate, e um fato curioso dela é que esta procissão, segundo a tradição, a imagem do Bom Jesus, ela desce coberta. Nós não vemos ele, a imagem fica coberta, e ao chegar na igreja do Bom Jesus das Dores, aí é que se descobre a imagem, e lá ele permanece por 3 dias até a saída para a procissão do encontro, que acontece no dia 22. A de Nossa Senhora já está na antiga catedral, lá ela é só preparada, né, para a procissão. Inclusive a imagem de Nossa Senhora da Soledade, que você disse que como é que chama? Roca? A imagem roca ou de vestir. Que até o cabelo dela é cabelo tanto de verdade. Dela como do Bom Jesus são cabelos humano. De verdade, são cabelos humanos. Do Bom Jesus também são cabelos humanos, com a roupa de vestir. Eles têm as vestes, digamos, normais de uma pessoa daquele então. E você é quem prepara as 2 imagens. A do Bom Jesus, a de Nossa Senhora eu dou uma ajuda, né? Porque tem o irmão provedor do Santíssimo, mas eu também colaboro na ornamentação. E a do Bom Jesus, quem arruma todinho sou eu. Flávio, assim, é muito bonito. Até para você que está ouvindo a gente, que não teve a oportunidade ainda de participar da procissão do encontro, eu até faço o convite, venha participar da procissão do encontro, né? A gente até gravou já um vídeo com nossa arcebispa, e vamos publicar nesses dias agora nas redes sociais da Arquidiocese, né? Inclusive porque você disse, ele vai conhecer a procissão do encontro. Então, venha com o arcebispo, né? Conhecer a procissão do encontro, porque é muito bonito. E assim, eu sempre acho muito emocionante o encontro das 2 imagens aqui na catedral. Até arrepiei agora falando. Se a gente parar para refletir, é algo muito sublime, não é? É algo que tão antigo, se a gente refletir. Isso, a gente se transporta àquele momento. Você imagina, assim, Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus, né? Era Deus feito homem, ele estava vivendo aquilo, já sabia né? Que estava vivendo aquilo, por que estava vivendo. Mas Nossa Senhora, a santa, mas ela era humana mesmo, né? E então com certeza ela estava sentindo a dor que qualquer mãe sentiria em ver seu filho sendo naquela morto situação. ali, naquela situação de humilhação,
que sabia que ia ser morto ali, crucificado. Exatamente. Né? E para ele era um consolo ver a mãe, não é? Sim. Nossa Senhora que se apresenta para nós de tantas maneiras, não é, Cacilda? Se a gente olhar as imagens de Nossa Senhora, ela se apresenta para nós com um sorriso, segurando um terço, menino, mas a Nossa Senhora da Soledade, ela é totalmente, ela se apresenta para nós totalmente diferente do comum. Ela não se apresenta para nós no dia do encontro com um sorriso, mas com uma lágrima. Sim. Ela não se apresenta para nós, mas com o seu filho pequeno no colo, mas segurando um lenço. Ela não se apresenta para nós com cores mais festivas, mas com cores mais escuras, lembrando a dor e o sofrimento. Então, é um momento muito sublime que nos remete a um aprofundamento na nossa espiritualidade, na nossa fé. A gente saber que aquele encontro aconteceu de fato e aquele momento é muito significativo, né? Então, eu só posso também renovar o convite que você acaba de fazer. Na oportunidade, eu quero fazer um agradecimento especial na sua pessoa e a toda a comunicação da nossa Arquidiocese de Natal, que dispensa comentários, que sempre são muito... Flávio. Mas vocês são muito anteciosos. A gente sabe que com o passar do tempo, uma cidade cosmopolítica como a nossa, tão diversa, né, tão grande como você mesmo citou, anteriormente era a única paróquia que tinha, hoje são mais quase 200, né? Mas mesmo diante de todas as demandas, vocês sempre têm uma atenção e um carinho muito especial pela próxima do encontro, né? Então, eu aqui quero registrar em nome das irmandades, da equipe organizadora, dos padres, né? Das paróquias envolvidas, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Agradecer, como dizia Dom Manuel Tavares, agradecer é reconhecer o bem que o outro nos faz. Então, vocês fazem um bem muito grande a todos nós, nos ajudando nesta divulgação, porque ela precisa realmente de ser divulgada, porque com o passar dos anos, acabou que algumas pessoas não foram repassando ou divulgando, e hoje em dia, se ela não está ainda tendo ela tem uma boa participação de fiéis, mas não como no passado, que ela parava a cidade. Se isso não acontece, certamente é porque muitas pessoas não conhecem, né? Ainda não sabem que ela existe. Exato. E é assim, é uma forma de você participar da preparação para a Semana Santa, né? Exatamente, é o grande preâmbulo, né, da Sim. Semana Santa, é aquele momento que a gente vai ter aquele encontro ali, já vai nos remeter a tudo que a gente vai ser vivenciado, né, o Domingo de Ramos, o Tríduo Santo, até chegar na Páscoa, né, e sabemos que nunca vai poder existir um Domingo de Páscoa sem ter tido antes uma Sexta-feira Santa. Exato. Então é importante a gente passar por esta dor, por este sofrimento, caminhar junto com o bom Jesus, caminhar junto com Nossa Senhora, né. É uma procissão que tem algumas características próprias que, graças a Deus, até os dias atuais, a gente ainda consegue permanecer com elas funcionando. Como, por exemplo, a procissão que vem da Ribeira, né? Sempre acompanhada pela tradicional banda de música da Polícia Militar, que sempre executa um hino muito antigo, conhecido por todos, que é aquele hino Queremos Deus. Então, sempre quando a procissão vai subindo a antiga ladeira da Junqueira Aros, atual hoje Avenida Câmara Cascudo, aí a banda começa a executar aquele Queremos Deus, ó homens ingratos que zombam da fé. E ali o Bom Jesus vai subindo, mesmo. bem antigo. Então todo mundo começa a cantar, a relembrar. Então é um momento muito piedoso, é muito bonito. E tudo isso a gente está conseguindo conservar com a graça de Deus. Próximo ano, como você foi citado aqui, Cacilda, serão anos jubilares, né? Uma irmandade completa 300 e a outra 200. Então, se a gente parar para pensar, só um parentezinho, a procissão, hoje acontece o encontro na Catedral Metropolitana, mas há 100, 200 anos atrás não existia catedral, não é metropolitana. Então, onde acontecia o encontro? Na antiga? Não, no antigo Palácio do Governo. Ah, é? Perto da prefeitura. Perto da prefeitura. A imagem do Bom Jesus vinha da Ribeira, da igreja do Bom Jesus. Nossa Senhora saía da antiga catedral, que era a catedral na cidade, e os dois se encontravam em frente ao atual hoje Pinacoteca, Sim. Palácio do Governo. Então nós estamos com uma equipe organizadora, vamos ainda ter também uma conversa com o senhor arcebispo, para que no próximo ano, que será um ano jubilar, a gente possa refazer o encontro onde aconteceu o primeiro, que foi em frente ao antigo Palácio do Governo. Então, para isso a gente vai precisar também da ajuda de vocês na divulgação. Você que está nos ouvindo, pedimos também a sua colaboração em vir participar e também divulgar. Com certeza. Então, já para encerrar, só para recapitular, esse ano vai acontecer na sexta-feira, dia 22 de março,
Aí às 4 da tarde tem a missa na Igreja do Bom Jesus das Dores, ali na Ribeira. Isso mesmo, presidida pelo Padre Francisco. E às 4h30 na antiga Catedral, na Igreja Matriz da Apresentação. Justo. Com o Padre Bianô, às 4h30. Perfeito. Então, lá do Bom Jesus, a procissão sai um pouquinho antes, até porque é mais distante. É mais distante, é. Sai um pouco antes, depois da missa da antiga Catedral também sai, com a Nossa Senhora da Soledade para cá. Isso. E se encontram as duas aqui em frente ao altar principal da Catedral Metropolitana, onde vai ter com certeza um belíssimo sermão. O tradicional e conhecido chamado Sermão do Encontro, né? Com certeza será um belíssimo sermão, com certeza, muito bem preparado por Dom João Cardoso. Que Dom João nós estamos acompanhando, né, vendo tantas homilias tão belas que ele já está proferindo na nossa diocese, tão significativas, certamente ele está preparando com muito carinho uma também para este momento. Sem dúvida. Dom Flávio Guedes, Flavinho, como eu gosto de chamar. Muito obrigado, querida. Muito obrigada por ter estado com a gente aqui neste programa Aprendendo com a Igreja. Foi uma aula de uma parte da história da nossa igreja aqui de Natal, né? Das tradições da nossa igreja, falando sobre a Irmandade do Santíssimo Sacramento, sobre a Irmandade do Bom Jesus dos Passos e, consequentemente, sobre a procissão do encontro. Então, muitíssimo obrigada e que Deus conserve você, esse jovem, né, tão fervoroso na fé e nas devoções. Muito obrigado, Cacilda. Quero agradecer mais uma vez, reiterar o meu agradecimento por todo o apoio, por todo o carinho que você e toda a equipe de comunicação da nossa arquidiocese e aqui da rádio disponibiliza para nós, né? Esse espaço que vocês puderam nos dar. E renovamos cada vez mais o convite. Com a graça de Deus, nos encontraremos no próximo dia 22 de março, em uma das duas celebrações. Se você não pode mais caminhar, pode já vir direto para a Catedral, que a Catedral Metropolitana já estará com as portas abertas para acolher aqueles que não podem mais participar também da procissão, para poder acompanhar o encontro dentro da catedral. E assim, mais uma vez, a gente agradece por todo o carinho, por toda a dedicação que vocês têm para conosco e, com a graça de Deus, nos encontramos no dia 22. Amém. Pois muito obrigada e obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas, acompanhando aqui o programa Aprendendo com a Igreja, aprendendo mais sobre a Irmandade do Santíssimo Sacramento, sobre a história da Irmandade do Bom Jesus dos Passos e sobre a procissão do encontro. E como disse Flávio, no dia 22 a gente quer se encontrar com você aqui na procissão do encontro. Então, muito obrigada, fique com Deus, fique na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você, boa semana e até domingo que vem.